Jorge Antônio Barros. Eu comecei no Jornal do Brasil como estagiário em 1981. Fui efetivado um ano depois e fiquei até 1988, quando fui para montar e chefiar a sucursal do Jornal O Dia em São Paulo. Retornei no Centenário em 91 e fiquei até 95. Portanto, foram 11 anos, o que representa a terça parte do total da minha carreira profissional. Como é que foi a sua entrada no JB? Com quem você conviveu no começo? Eu comecei no Jornal do Brasil fazendo um estágio que eu consegui do diretor, então diretor de redação, Walter, me falhou aqui o nome dele agora, mas eu vou lembrar, já, que eu estou muito emocionado hoje realmente com esse dia que a gente está tendo, né, da despedida do jornal, o encontro com velhos amigos e tal. E o Walter Fontoura, um grande jornalista, era o diretor de redação. Eu cheguei a ele através de uma dica dada por um motorista do jornal que eu encontrei na rua. Eu perguntei para esse motorista, num carro do jornal, uma Brasília, como é que eu conseguiria um estágio no Jornal do Brasil. Eu era estudante de jornalismo, não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhum contato, e ele me falou, o motorista chamava Cosme, já falecido, ele me disse, olha, você vai no Jornal do Brasil, procura o diretor de redação. Eu falei para ele, mas eu não, como é que eu vou chegar ao diretor de redação? Não, mas eu trabalhei com ele, eu fui motorista dele, é um cara super aberto, vai te receber. De fato, o Walter me recebeu e me deu o estágio. 6 meses depois eu começava a estagiar no Jornal do Brasil, e que sempre foi meu sonho. Foi o jornal que eu aprendi a ler, jornal com meu pai, orientado pelo meu pai. E quando eu estudava jornalismo, meu sonho era trabalhar no JB. Era a minha meta principal naquela época. Quando eu cheguei lá, foi uma grande experiência, porque eu conheci grandes jornalistas que eu já vinha acompanhando o trabalho deles, lendo o jornal, né? Fritz Zutzer, Israel Tabaque, Sérgio Fleury, e tantos outros, né? Que agora não me lembro agora, mas tantos outros que eu já acompanhava as reportagens deles. E quando eu cheguei lá e comecei a conviver com eles, foi espetacular, porque eles eram professores no cotidiano, nas relações de amizade, eles eram abertos, eu fazia muita pergunta, todos me tratavam muito bem, apesar de eu ser um estagiário, apesar de eu não ter nenhum QI, não tinha nenhum QI, né? o Cosme. Todos, então foi uma festa, né? Começar num jornal assim. Eu comecei em 81, justamente depois da bomba do Rio Centro, que foi um fato que marcou muito aquele ano, e era um episódio que eu já acompanhava muito a política, e também acompanhei muito, e essa mesma equipe no final do ano ganhou o Prêmio ESSO com a cobertura do Rio Centro. Aí, você lembra qual foi a primeira matéria que você assinou? A primeira matéria que eu assinei foi na revista da TV, uma revista de televisão que era editada pela Cristina Ajus. Eu assinei uma matéria com o nome de Jorge Antônio Costa, porque não sei por que saiu esse nome, na verdade eu queria Barros, mas saiu Costa, e era uma matéria sobre O Homem Proibido, uma novela da Globo. Quer dizer, não tinha nada a ver com o que eu pensava em fazer no jornalismo, mas foi a primeira matéria que eu assinei. A primeira página que eu fiz tem a ver até hoje com o jornalismo que eu trabalho, jornalismo da área de segurança e de criminalidade, que eu entrei num presídio, o Galpão da Quinta, e fiquei lá um dia inteiro, clandestinamente, como visitante, conversando com os presos, e saí de lá e no dia seguinte o jornal deu na primeira página, PM espanca presidiários por 6 dias. Eu sempre atuei nessa área de direitos humanos e consegui entrar e sair do presídio sem ser identificado como repórter, né? Consegui fazer essa matéria, foi o primeiro grande furo meu, mas a matéria não foi assinada, porque eu era estagiário. A matéria foi publicada na íntegra, inclusive com o apoio do Luiz Mário Gazaneu, que era o chefe de reportagem, porque o então editor, que já faleceu, Edil Vale Júnior, ele falou pro Gazaneu, Gazaneu, vamos esperar essa matéria, vamos ouvir a PM. E o Gazaneu, não precisa ouvir ninguém. O garoto, que era eu, já ouviu todos os presos, tem nome dos presos, tem tudo contando como detalhes das denúncias que os presos fizeram, não precisa ouvir ninguém. Vamos soltar essa bomba e amanhã a PM que se explique. E assim foi. Você hoje é um cara conhecido, quase um estudioso do assunto de segurança, né? Porque você virou uma referência, todo mundo te lê. Isso foi a partir daí ou teve outros motivos?
Foi principalmente a partir do meu começo no Jornal do Brasil como repórter. Naquela época se chamava repórter de polícia, né? Eu passei a mudar essa nomenclatura porque eu considero que o repórter tem que ser de segurança pública. Ele tem que cobrir a segurança pública, a criminalidade, procurando mostrar o maior ângulo possível que ele puder dar. E a expressão repórter de polícia, que era sempre usada, historicamente foi usada, ela é restrita, porque ela diz apenas que você é um cara que relata o que a polícia faz. E para mim essa cobertura é muito mais ampla, então eu mudei essa nomenclatura, tanto que dei esse nome ao meu blog. Mas foi na reportagem de polícia a minha grande escola e a minha descoberta para o assunto de criminalidade. A partir dali eu mergulhei nesse assunto e prossegui nele. Hoje você recebe um número grande de contribuições, você tem uma interação grande no seu blog. Como é que está indo? Essa interação ela tem até diminuído ultimamente em função de um movimento que está acontecendo na internet, que é o crescimento das redes sociais. As pessoas hoje estão preferindo comentar no seu próprio Twitter, no seu próprio Facebook, no seu próprio Orkut. No entanto, como você colocou, modestamente eu também afirmo que o blog virou uma referência. Ele foi o primeiro blog de um jornalista cobrindo a área de segurança, ele nasceu em 2005. Então, com isso, eu acho que ele ganhou realmente atração, atraiu muitas cabeças pensantes que participam da caixa de comentários, que fazem com que o blog fique bastante efervescente. O blog não tem apenas a superfície dos posts que eu publico, mas ele tem um sub-blog, né? Dentro da caixa de comentários, você vê realmente o que está acontecendo na área de segurança. Você passou, pelo que eu acompanhei, fases, né? Tem uma fase que muita gente comentava, depois tinha umas briguinhas internas. Como é que foi? Isso é interessante porque o blog no site do Globo, ele já está desde 2007. Eu fui convidado pelo Anselmo Góes, que tem um site dentro do site do Globo, e fazendo parte da turma da coluna, de amigos da coluna. No início, o blog teve um impacto, ele nasceu justamente no ano em que foi assassinado o menino Hélio, lá, o João Hélio, né, um crime bárbaro que traumatizou todo mundo. Então teve uma grande audiência, um grande pique de audiência no começo. E também chegou gente de tudo que era lugar. Aos poucos foram permanecendo aqueles leitores mais assíduos, né? Entre eles tem muitos policiais civis, militares, federais, pesquisadores, né? E o que aconteceu? A fase que a gente está vivendo no momento é uma fase de muita politização do leitor. Eu acho que o leitor está altamente politizado. Ele sabe o que ele vai fazer, como é que a visão política dele, ele transmite por meio desses comentários no blog. Isso é bom e é ruim, né? Se por um lado você permite com que a diversidade do pensamento seja expressa ali no blog, por outro lado também pode haver a manipulação política, né? Nenhum blog está livre disso hoje. Eu procuro evitar agir como moderador do blog, embora eu tenha essa função intrinsecamente, mas eu procuro trabalhar mais como alguém que está se relacionando com o leitor e não simplesmente como um mero moderador, né? Que às vezes acaba funcionando assim. Eu tenho que censurar comentários, tenho que bloquear pessoas, né? E que cometem uma série de irregularidades lá, né? Fazem denúncias sem provas, acusações sem provas, ofendem as outras pessoas e até mesmo a minha pessoa, né? Eu já sofri, inclusive, assédio moral por parte de alguns leitores, né? Que eu estava prestes a denunciar a polícia, mas felizmente o leitor sumiu. Tem uma outra coisa, você tem uma visão particular da questão de segurança no Rio de Janeiro. Como é que ela tem evoluído? Bom, a minha visão sobre a segurança pública, ela está baseada principalmente nas minhas leituras, né, e na minha observação, como eu me considero, de alguma forma, um observador privilegiado, que tenho acesso a fontes, né, de informação que muitas vezes não posso expor essas pessoas e suas instituições. Diante disso, eu vou construindo a minha visão da segurança pública. A visão minha, resumidamente, é de que é possível, eu acredito plenamente que é possível ter uma polícia eficiente que respeite as leis e os direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. Os direitos humanos não são direitos de bandidos, como muita gente acredita. Os direitos humanos são direitos de cidadania. Já são adquiridos da sociedade, da humanidade, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não é uma coisa nova.
É uma coisa muito antiga, mas as pessoas ainda têm muito preconceito e muita restrição a isso. Portanto, eu acredito que é possível nós termos uma polícia eficiente, respeitando os direitos humanos. Segundo ponto, eu acho que não vai se conseguir, de fato, grandes transformações na área de segurança pública enquanto não for feita reforma profunda na polícia. A polícia é um organismo que precisa passar por mudanças profundas, que muitas vezes são difíceis de se encarar, é verdade. Mas temos um exemplo positivo na América Latina, que é o da Colômbia, que a polícia foi desconstruída e depois reconstruída novamente. Isso foi positivo e deu certo. Agora, é preciso coragem, é preciso disposição para enfrentar muitas vezes grupos criminosos que estão infiltrados dentro do poder, dentro do Estado. Questão polícia civil, polícia militar. Você acha que essa divisão é possível? É possível que? Desculpe, não ouvi. Polícia civil, polícia militar. Ou uma polícia... Eu sou defensor de uma polícia única, tá? Que tem um processo começo, meio e fim, assim mais ou menos como funciona a polícia de Nova York. Agora, é claro que é simples você pensar assim, mas para construir essa polícia é preciso você quebrar alguns paradigmas na questão cultural. A questão cultural é muito forte. Historicamente, polícia civil e militar, elas não se misturam. Não se misturam, não tem jeito de você unir essas duas polícias. Eu acho que teria que ser a construção de uma nova polícia que fosse formada por ex-integrantes dessas duas polícias, né? Com uma outra formação, uma formação muito mais profunda, né? Com uma visão também jurídica, mas muito mais uma visão de repressão, de uso da força, melhor dizendo, mas dentro das regras do jogo legal, entende? Vou falar mais duas coisas. Vamos falar sobre presídio. Qual é a tua visão? Você foi um dos teus primeiros sucessos. Como é que foi? Evoluiu isso? A situação dos presídios hoje no país, ela só vai de mal a pior. De mal a pior. E, mais grave, a sociedade não está mais preocupada com o mundo atrás das grades. A sociedade, com o crescimento da violência e da criminalidade, houve, obviamente, uma reação por parte das pessoas de total abandono dos presídios e dos presos. Por quê? Porque a visão que as pessoas têm é o seguinte: olha, eu quero que o preso morra lá dentro e fique da pior maneira possível. Só que essa é a visão mais burra que se pode ter da realidade. Porque você não só vai aumentar o problema, como também vai forjar toda uma geração de revolta. Por isso que a violência tem aumentado. É um processo de retroalimentação, entende? E aí a questão dos presídios, o que mais você vê? Os presídios, a polícia, como é que você vê a UPP? A UPP, eu acho que é um projeto de fato bem sucedido. Não é possível negar mais que esse projeto tenha sido bem sucedido. Mas é preciso ter a humildade por parte dos executores desse projeto de que eles não inventaram a pólvora. Esse processo, essa ideia, ela é antiga. Só que, de fato, pela primeira vez, ela conseguiu o apoio de um governante. Tentaram aplicar essa ideia no governo Garotinho, por exemplo, por meio da gestão do Luiz Eduardo Soares, que é um pesquisador da área de segurança. Ele tentou fazer a mesma coisa, só que na época ele não teve apoio do governante. Dessa vez, houve apoio do governante e mais ainda, um detalhe fundamental. Houve um plano e uma estratégia de marketing que conseguiu, de alguma forma, bloquear as críticas a esse projeto. Então, o projeto que nasceu, eu acho que foi praticamente por acaso. Eu não tenho nenhuma informação que me afirme, que me dê convicção de que esse projeto foi estudado desde o início desse governo. Ele nasceu praticamente por acaso e nasceu no final de 2009 em duas favelas. O Morro Dona Marta, que é um morro pequeno da Zona Sul, que já poderia ter sido dominado há muito mais tempo pela polícia, e a Cidade de Deus, uma iniciativa do 18º Batalhão, que começou a fazer aquele trabalho lá. Portanto, eu acho que o marketing foi fundamental. A ideia que o governo vendeu de que era a única saída possível, né, vingou.
Então o projeto está caminhando bem. Eu acho que ele tem que estar agora, ser ajustado com uma reforma dentro das polícias, porque senão você não vai conseguir levar o projeto adiante. Um pouquinho de Secretaria Nacional de Segurança. Qual é a tua visão sobre o papel do governo federal na segurança? O papel do governo federal é fundamental, porque nós vivemos numa república, né, presidencialista, que o presidente da república manda muito nesse país. Ora, se nós temos um líder que manda muito, ele não pode esquecer nenhuma área, né, que eu considero a segurança uma das áreas mais sensíveis da sociedade hoje. A saúde, a segurança e a educação, para mim, sem esses três pilares, você não consegue executar nenhuma política de Estado com eficiência, com o mínimo de eficiência. Então, eu acredito que há muito tempo que o governo federal já deveria ter entrado nesse processo. Só no segundo governo Lula é que isso começou a ser implementado, com mais investimentos, com uma política de unificação de propostas e sugestões para todos os estados, por meio da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Senasp, a meu ver, está indo muito bem, pode melhorar muito mais. Por quê? Porque, historicamente, os estados sempre imaginaram que poderiam tratar sozinhos da questão da segurança. Isso é uma ilusão. A União, como diz o nome, é que tem que ser o grande alavancador dessas propostas com o apoio de todos os estados. É impossível hoje você lidar com a segurança só sob o ponto de vista de uma esfera do poder público. Hoje, todas as esferas, federal, estadual e municipal, têm que estar plenamente integradas para que as políticas de segurança pública tenham algum êxito. Porque, do contrário, um na esfera estadual faz uma coisa, o outro na municipal faz outra e o outro na federal também faz uma terceira coisa. Ou seja, não se faz nada. Em segurança, como em todas as políticas públicas, é preciso haver integração. É fundamental. Sem integração dos meios disponíveis, sem integração dos gestores, sem comunicação entre as secretarias de segurança pública, você não vai conseguir conter a violência, porque vai virar briga de gato e rato. Quando aumentar a eficiência de uma polícia de um estado, o bandido vai para o outro. E assim sucessivamente. Como você imagina o papel das Forças Armadas na questão de fronteiras e de armas? Em primeiro lugar, você falou, já disse tudo, o papel das Forças Armadas nas fronteiras é essencial, é fundamental. Está se falando na criação de uma polícia de fronteira. Eu não estou convencido de que isso seria o necessário. É criar mais uma polícia que vai estar mais uma instituição sujeita a ser corrompida, a ser vendida, na verdade, né? A criar um novo balcão de negócios para o crime. Eu acho que as Forças Armadas, sim, deveria haver um investimento maciço nesses homens, especialmente preparados para a proteção das fronteiras. E mais, as Forças Armadas deveriam colaborar com a questão da inteligência. Na parte da inteligência, a experiência da inteligência militar é muito grande. Deveria haver um intercâmbio maior. Existe, mas ele é precário. Entre a inteligência militar e a inteligência policial. Ver os pontos que tem em comum entre esses dois setores da inteligência hoje no Brasil, para que eles trabalhassem em conjunto contra o crime. Fala-se também numa questão da guarda costeira. O que você acha? A guarda costeira também é fundamental. Nossos rios, né? A nossa costa é enorme, né? Eu acho que deveria haver uma guarda marítima mesmo, né? Uma guarda marítima, mas coordenada pela própria Marinha. A Marinha deveria coordenar isso, né? Uma guarda que cuidasse de toda a costa brasileira, que é fundamental, e também dos rios, né? que são o Rio Amazonas, por exemplo. Você imagina quanta coisa deve entrar pelo Rio Amazonas, Colômbia para o Brasil. Bem, então, agora, como é que você acha o papel da imprensa na questão do alerta da segurança, para acordar as mentes? O papel da imprensa é fundamental. Infelizmente, eu posso fazer uma meia-culpa como integrante da imprensa. Eu acho que durante muito tempo a imprensa, nessa questão, ela foi superficial, ela foi cúmplice, ela foi colaboradora da glamorização do crime. Infelizmente, durante décadas, eu acho que a imprensa colaborou muito com isso, de modo geral. Os próprios jornalistas também nunca tiveram uma preocupação maior com a questão da segurança, e sim com a dramatização e com a glamorização do crime. Eu acho que isso foi ruim,
Infelizmente, nós tivemos que perder um companheiro nosso, o jornalista Tim Lopes, em 2002, para que alguns jornalistas começassem a repensar o nosso papel na questão da segurança. Hoje já há um avanço nessa área. Alguns jornais já têm uma preocupação, por exemplo, de não expor nomes de facções, não dar muito valor a essas histórias dos bandidos, não glamorizar o bandido, não dar espaço para o bandido falar com a sociedade. O que aconteceu muito, por exemplo, na década de 90, em que os bandidos davam coletiva, chamavam a imprensa para dar coletiva, e os jornais iam, porque temiam que a concorrência, se eu não for, o outro jornal vai dar. Mas a gente precisa rever esses valores e pensar que a imprensa tem que ter um papel fundamental, que é estar do lado da lei, que é estar do lado da polícia. Fazendo críticas, sim, quando for necessário, temos que fazer essa crítica, mas a imprensa precisa ter uma postura mais proativa em relação à segurança. Agora um abraço para o Alfredo, um recado para ele. Alfredo, eu quero te dar os parabéns por você ter feito esse lançamento em tempo praticamente recorde, num dia histórico, né, o dia 31 de agosto de 2010, que é um dia que vai ficar para sempre marcado nas nossas vidas. Muito obrigado.